Isabel Vaz, esta queda da despesa de 6,3%, que leitura lhe merece? Se for verdade, é excelente, é uma notícia excelente. O que eu penso é que Portugal tem um problema crónico de grande falta de transparência nas contas públicas. E isso é uma coisa que eu acho que muito breve trecho tem que vir para cima da mesa. Ou seja, se nós hoje, por exemplo, as empresas cotadas e para a defesa do pequeno acionistas, temos uma entidade reguladora como uma CMVM, que obriga a apresentação trimestral de contas, a contas auditadas, tal. Em Portugal, isso, do ponto de vista das empresas públicas e dos gastos públicos e do Estado, enquanto gastador dos nossos impostos, efetivamente, é assim, eu nunca sei se essa despesa, depois 2 dias depois já vem dizer que afinal os fundos autónomos não estão, ou depois não está não sei o que incluído, ou porque então não foi, não sei. Ou seja, é assim, se for verdade, excelente, que bom para o país. O problema é que nós ficamos sempre cheios de dúvidas, se não falta ali qualquer coisa, se não puseram, depois vem sempre alguém dizer que afinal não está o quê, mas que não se... Supostamente esse órgão regulador existe, chama-se Tribunal de Contas. Devíamos ter... Pois, mas a verdade é que não estão eficazes com a CMV. Está a ver? E, portanto, não sei se é o Tribunal de Contas, não. Aliás, há uma... Não é o Tribunal de Contas, é um tema também de lógica de aprovação de investimento, mas há uma entidade qualquer que responde ao Parlamento, exatamente, não é? Uma comissão, acho eu. Que é uma comissão, acho eu. Mas, quer dizer, efetivamente, isto era bom para o Governo, quer dizer, porque se é verdade, é uma excelente notícia e os mercados reagem a ela. Se não é, quer dizer, andamos sempre nisto, no marketing, isto é muito sério, porque assim, ainda há bocadinho, quando falava da notícia que sai no diário de notícias, ou que sai no Jornal de Notícias, ou que sai no Expresso, etc. Uma coisa é o eleitorado. Outra coisa, e pronto, e obviamente hoje a política é também isso, e é também a comunicar, e com certeza que sim. Agora, quando estamos a falar dos mercados financeiros, é disto, estamos aqui a falar numa lógica aqui de ver como é que os nossos credores, como é que nos veem. Obviamente que não é por me dar notícias no Diário de Notícias ou no... As pessoas vão ver as contas concretas e vão perceber, e quanto mais é intransparente esta relação, obviamente que torna-se tudo muito mais difícil e cria muita confusão. E isto é o que o Dr. Morteiro Nabo disse, quer dizer, o nosso problema é que, objetivamente, isto não vai ser possível. E, portanto, nós temos um problema de competitividade e de crescimento económico. E como é que nós vamos fazer para pagar o embrulho em que nos metemos? Isso não é com maquilhagens, nem com mais mediatismo ou menos mediatismo. Isso serve para eleições ou para, enfim, para alimentar o esquema democrático, que, aliás, é ótimo, ainda bem que somos uma democracia. Mas esta economia real que nós temos aqui a viver tem que ser tratada de outra maneira e de facto nós não o estamos a fazer, e a verdade é que não estamos a convencer os mercados. Portanto, as pessoas têm que se deixar de histórias do tema dos especuladores e não sei o quê, porque isso não é assim. E obviamente quando a gente fala das eurobonds, dos fundos de resgate, disso tudo, nenhum país, mesmo a eurobond, no fundo estamos a falar de países virem-nos dar a sua credibilidade financeira para que nós nos possamos financiar em média a uma taxa menor. Mas, obviamente, que nenhum outro país, uma Alemanha, não vai fazer isso sacrificando a sua taxa, não é? Para nós continuarmos aqui alegremente a fazer o que nos apetece. Portanto, as pessoas têm que ter na cabeça que endividámos-nos até às orelhas, aliás, mais do que as orelhas. E, portanto, nós vamos ter que, ou pagamos isso em soberania, porque alguém acha que quem nos empresta vai querer vir meter o nariz no nosso país e pôr ordem nisto, porque se nós não somos capazes de o fazer, quem nos empresta vai impor condições. Isso é indiferente, se é o Fundo de Resgate, se é as Eurobonds, se é o FMI. Portanto, o FMI, no fundo, é o que faz é isso, não é? Tem planos de estruturação que entra e mete o nariz mesmo à séria nas coisas. Não, com as Eurobonds vai acontecer exatamente a mesma coisa. Portanto, nós temos que nos deixar de fantasias. Partilha da opinião, então, que obviamente a dívida tem de ser reestruturada. Tem que ser reestruturada. Não. Ouça, o próprio professor Teixeira dos Santos, eu acho que ninguém ligou nenhuma ao que ele disse, agora até agora, sei que então afinal já passou dos 7 e não aconteceu nada. Claro que está a acontecer. Claro que está a acontecer. O aviso dele foi muito sério e, obviamente, nós não temos capacidade para continuar a aguentar. Nenhum país tem capacidade para aguentar níveis destes endividamentos. Portanto, vai ter que haver uma reestruturação da dívida. Agora, o que falta discutir é no que é que nos vão exigir em troca para essa reestruturação. E nós, como portugueses, temos de estar muito cientes disso. Não vale a pena nós pensarmos que nos vão continuar a emprestar dinheiro, connosco a fazer o que nos apetece, a não sermos muito transparentes na maneira como nós, no fundo, damos as contas. E, tal como dizia o Dr. Morteiro Nabo, que eu não posso estar mais de acordo, está na altura de pensar em estratégia para o país. E já falámos uma vez aqui, assim, tirem o enfoque de cima do Ministro das Finanças e vamos lá ver o que é que os outros ministros andam a fazer. Qual é que é a estratégia para a saúde? Qual é que é a estratégia para a educação? Qual é que é a nossa estratégia para a energia? Ou seja,
enfoque nos outros ministros, porque a gente precisa de saber o que é que vai acontecer a este país nas suas várias áreas. Portanto, é preciso começar a governar o país desse ponto de vista, que é para nós percebermos com que linhas é que nós nos cozemos, quanto é que vamos precisar de facto de reestruturação e o que é que isso nos vai custar em soberania, porque obviamente quem nos empresta vai exigir condições. Quer dizer, assim, isto não há almoços grátis, quer dizer, portanto a gente pode dizer e tal, a Europa e coisa, e a Angela Merkel não vai deixar cair, deixa-nos cair com elas calmas, quer dizer, nós somos um país deste tamanhinho, quer dizer, portanto é assim, não tínhamos nós implicações numa Espanha e estamos tramados, não é? Portanto é assim, temos que ter consciência que estamos numa situação muito difícil. Obviamente eu não sou partidária dos discursos super pessimistas e vamos atirarmos todos da janela porque não há nada a fazer, mas temos que ser lúcidos naquilo que é o nosso, que vai ser a discussão do nosso futuro. E, portanto, o tema não se esgota, como disse o Dr. Morteiro, não se esgota na mera discussão. Agora parece que o mundo agora é assim. Quanto é que foi hoje a emissão? E amanhã vamos emitir mais 3 mil milhões. E agora, não é essa a discussão. Isso é uma coisa que, em paralelo, obviamente, o Ministério das Finanças tem que continuar a fazer. Mas a outra discussão, que é como é que vamos sair deste filme, é que é preciso começar a termos consciência disso. E vai ser muito duro, e é bom que os portugueses percebam, e não vale a pena estarmos a mentir aos portugueses, porque vai ser muito, já está a ser, e vai ser ainda mais. E durante muito tempo. Portanto, é assim, vamos lá ver se não há aqui uma geração inteira, que é o fim da minha e a dos meus filhos, que vai mesmo estar tramada. E, portanto, é bom que a gente fale a verdade. Vale verdade aos portugueses nesse aspecto, porque vai ser preciso muito sacrifício e muita capacidade muita imaginação, muita capacidade de resistência, de resiliência e de liderança, porque senão... Francisco Morteiro, há aqui uma questão que por estes dias se coloca de novo em cima da mesa, o aumento do preço do petróleo e também o aumento do preço dos bens alimentares, de grande parte dos bens alimentares, e não só, de algumas matérias-primas, como é o caso do algodão, estão a fazer-se disparar o valor da inflação, poderá mesmo levar o Banco Central Europeu, que esta semana já fez esse aviso, a subir as taxas de juros. Ora, isto acontece, este aumento de preços e o eventual aumento das taxas de juros, numa altura em que algumas economias europeias estão em estagnação. É uma conjugação de fatores muito complicada. Dá origem àquilo que os economistas chamam de estagnação e, de facto, é um ambiente complicado. Poderá ter consequências sociais graves. Sim, tem, porque a dependência da Europa dos combustíveis fósseis é enorme. Mais de metade, provavelmente, da energia consumida na Europa é importada e está ligada aos combustíveis fósseis. E a crise que está no Médio Oriente não vai suster-se rapidamente. É uma crise, é uma transformação económica e social derivada de uma revolta da juventude e da população relativamente a ditaduras, que aconteceu já em outras partes do mundo, aconteceu na América do Sul, na América Central, na própria Europa há 50 anos. Aconteceu em muito sítio. Portanto, ela vai demorar a normalizar e, portanto, não é provável que o preço do petróleo caia rapidamente, vai manter-se elevado, com certeza. E a subida dos outros bens, das outras matérias-primas também. Portanto, ora, a Europa não tem matérias-primas e não tem também petróleo com abundância. Tem algumas, já pouco, no Mar do Norte. Portanto, isso é mais um fator adicional de perda de competitividade da Europa. Ou seja, é mais um esforço adicional que a Europa tem que fazer para conseguir melhorar a sua competitividade a nível global. E, portanto, isso vai acontecer. Portanto, aí o que temos que fazer eu acho que é uma excelente oportunidade para as energias alternativas. Acho que o carro elétrico, as energias alternativas agora é de investir forte, porque até aqui, como o petróleo estava a 70, 80 dólares por barril, os investidores diziam, isso cá não vale a pena, porque isto é quase o mesmo. Porque essas economias, como sabe, essas energias não são rentáveis ainda, são todas estimuladas, são todas incentivadas, o Estado tem que dar subsídios, etc. Para serem rentáveis. Mas com a inversão desse spread, a inversão desse processo vai demorar alguns anos. E, portanto, é a altura de o fazer, é a altura de apoiar mais fortemente essas estruturas, reduzir a dependência dos combustíveis fósseis, porque eles não vão baixar. Repare, o petróleo não se sabe quando é que acaba, mas cada vez mais está-se a tirar a mais baixa profundidade. Nós, no caso concreto da Galp, está a ir buscar petróleo agora no Tupi a 5 mil metros de profundidade, é aquilo que se prevê. Isso custa cada vez mais caro. Isso significa cada vez mais caro. Portanto, os custos de produção de petróleo vão ser elevados e, portanto, o preço do petróleo vai manter-se elevado e nós não temos petróleo na Europa e Portugal não tem petróleo. Portanto, ou seja, nós estamos dependentes de uma fonte de energia que é cara.
e agora com esta questão do aumento das matérias-primas também. E, portanto, logo é mais um fator de agravamento, é mais uma razão para que a Europa se junte, que o projeto europeu, da União Europeia, se transforme num projeto de efetivamente de união, ou seja, de junção, de integração das economias e de maximizar as sinergias resultantes de uma união económica, no sentido de aumentar a sua competitividade global. E, portanto, mas não se espera, no caso concreto do petróleo, que ele venha a cair rapidamente, porque o processo de normalização dos países árabes, que está neste momento da região árabe, vai demorar, não sabemos quantos anos, meses, não sabemos, mas vai demorar. E as matérias-primas também não vão, porque elas também não são abundantes, também há uma escassez, a população cresce, as matérias-primas são quase sempre as mesmas. E, portanto, é natural. Portanto, estamos em presença de uma transformação do modelo de desenvolvimento em que a Europa se atrasou. Não avançou com investigações de desenvolvimento na altura própria, não adotou tecnologias, não adotou dimensões de escala global, fez uma quantidade de coisas que não fez, que devia ter feito rapidamente. Tem que o fazer rapidamente, sob pena de que um dia destes a China, que já é hoje muito competitiva em muitas coisas, a Índia, a África do Sul, o Brasil, no fundo os novos players mundiais que vão acontecer nos próximos anos, a chamada sociedade multipolar, vai acontecer e a Europa perde. Portanto, o que está a dizer é mais uma razão para que o que eu disse há pouco, no sentido de que a questão europeia é a questão da competitividade, a questão da produtividade, a questão da globalização, a questão de escala e a questão de virarem para o mundo e de sermos competitivos. E isso significa reforço do projeto europeu, não é enfraquecimento. Isso significa unidade, não deixar cair os países mais frágeis. Ainda por cima nós, como dizia a Isabel e bem, nós representamos Portugal 2% da economia europeia. Nós, Portugal, não chega a 2% da economia europeia. O conjunto dos países, Portugal, Irlanda e Grécia, não chega a 5% da economia europeia. Estamos a falar de coisas marginais e, portanto, não há razão para que isto seja uma crise europeia. Há razões para que apoiem estes países no sentido de fortalecer o projeto europeu, na minha opinião. Isabel Vaz, que leitura faz deste aumento de preços e no caso português em que perdemos ou nunca tivemos combustíveis fósseis, mas perdemos também aquilo que era a agricultura e, nomeadamente no caso dos cereais, temos uma dependência quase total? Olha, é outro dos custos da integração europeia, não é? Também passou por isso, não é? Das cotas, etc. Lá está, estratégia. É preciso rever essa questão também. Eu também acho que é preciso rever essa questão e, sobretudo, mais uma vez, Portugal tem pioras, não pensou na sua grande dependência do petróleo e estabeleceu estratégias para isso, sem querer ser polémica. Há uns poucos anos atrás discutiu-se, por exemplo, o nuclear. E neste país nem sequer se quis discutir isso aprofundadamente e se calhar devia ser discutido. Portanto... Está na altura de repensarmos estas questões. Está, porque, repare, nós temos à porta da Europa, temos uma convulsão que vai durar muitos anos, que, portanto, o que se está a passar no norte da África é uma coisa muito séria, não é um fogacho, e que vai implicar, provavelmente, alterações aqui de geopolíticos importantes, não é? E, além disso, é preciso também não esquecer que a Europa tem aqui um modelo social que é o nosso e que nós nos orgulhamos, mas que não é o modelo social de agora de quem são os grandes players e que estão a ser muito competitivos na economia. Pronto, e aí é preciso ter muito cuidado, porque justamente esta dependência de dívida que a Europa hoje tem, justamente desses países que poupam, não lhe vai permitir depois também negociar pôr-se com grandes exigências a nível dos modelos sociais que estão aqui em cima da mesa e que os tornam também muito competitivos e que nós depois também não sei se me estou a fazer explicar, não temos capacidade para nos pormos com exigências a dizer que não compramos a este, não sei o quê, porque entretanto estamos até aqui. O mercado temos até aqui porque são eles que nos emprestam dinheiro, não é? Portanto, isto não está fácil, hein? Isabel Vaz, Francisco Morteiro Nava, é sempre um prazer contar com o vosso comentário nestas noites de quarta-feira. Desejo-vos o resto de uma boa noite. Isabel Vaz e também Francisco Morteiro Nava, comentário lúcido sobre os temas que dominam a atualidade.